Então, passamos à condição de enfisema, que representa a perda de tecido elástico no parênquima pulmonar de uma forma geral. E em relação às unidades respiratórias, vamos visualizar a distribuição dos espaços alveolares. No esquema abaixo, a gente visualiza à esquerda a unidade respiratória normal, com a presença dos alvéolos, morfologia normal, e à direita é uma destruição dos alvéolos e dos espaços alveolares, que vai resultar numa redução de superfície disponível às trocas gasosas. A causa dessa destruição das fibras elásticas no pulmão se deve a um desequilíbrio de atividade de proteases e inibidores de proteases que degradam essas fibras elásticas. O causador mais comum é o hábito do fumo, já que os componentes da fumaça do cigarro levam a uma redução de uma importante enzima, que é a alfa-1 antitripsina, que inibiria a degradação dessas fibras elásticas. Além disso, os componentes da fumaça do cigarro levam à inflamação das vias aéreas do parênquima pulmonar e acontece a liberação da elastase, que também inibe a ação dessa alfa-1 antitripsina, que acabaria inibindo a degradação das fibras elásticas. Bom, outra causa que não se relaciona com o hábito do fumo é a deficiência hereditária, ou seja, uma causa genética que leva a uma redução da alfa-1 antitripsina, e isso também levaria à destruição das fibras elásticas e ao enfisema. No caso, o potencial risco genético ele já aumenta a probabilidade de você desenvolver o enfisema, mas um indivíduo que tem esse risco genético e ainda assim tem os hábitos do fumo, vai ter uma probabilidade ainda maior de desenvolver um enfisema. Uma outra teoria, o desenvolvimento fisiopatológico do enfisema, é que poderia acontecer um desequilíbrio entre as agressões oxidantes e as defesas antioxidantes do pulmão. Então, a fumaça do cigarro aumentaria a geração de espécies reativas que levariam à agressão das células pulmonares. Isso também poderia ser causado por outras condições endógenas que levassem a esse aumento de espécies reativas de oxigênio. Além disso, pode acontecer a redução da expressão de enzimas antioxidantes que acabam afetando o balanço, então, das enzimas inibidoras de degradação e enzimas de degradação dessas fibras elásticas, que levariam, então, a essa condição do enfisema. E o processo inflamatório associado a esse balanço oxidativo e antioxidante também levaria a um aumento da probabilidade de gerar um enfisema. A condição de enfisema pode ser classificada de acordo com a região anatômica da unidade respiratória que é afetada. Se acontece uma destruição mais central da unidade respiratória, é chamado de enfisema centrolobular, enquanto que se acontece uma destruição mais generalizada, é chamado de enfisema pan-acinar. Normalmente, essa destruição mais central, ela está relacionada com a causa do tabagismo, que você pode ter algumas regiões acometidas e outras não. Enquanto que o enfisema pan-acinar geralmente está relacionado com uma deficiência da enzima antitripsina com uma causa genética, que afetaria de uma forma mais geral toda a unidade respiratória. Nessa figura de amostra biológica, a gente consegue ver os dois tipos classificados de acordo com a região anatômica. Então, à esquerda, o enfisema centroacinar e à direita, o enfisema pan-acinar, que apresenta uma destruição mais generalizada do parênquima pulmonar. Com a destruição dessas fibras elásticas, acontece uma diminuição da resistência à insuflação dos alvéolos, e isso acaba resultando num aumento da complacência, que é o parâmetro que se relaciona com a variação de volume que o pulmão apresenta frente a uma determinada imposição de pressão transpulmonar. À direita, no gráfico, a gente consegue comparar a curva
de complacência de variação de volume por variação de pressão no indivíduo normal e de um indivíduo enfisematoso, e a gente visualiza uma maior inclinação da curva do indivíduo enfisematoso, já que é possível variar um maior volume pulmonar frente a uma mesma imposição de pressão. Essa destruição das fibras elásticas, ela não se detém somente às unidades respiratórias, ela também acomete as vias respiratórias, de forma que a região externa das vias está interligada ao parênquima pulmonar pelas fibras elásticas, e isso diminui a tração radial que mantém as vias abertas, especialmente durante a expiração. Nesse esquema, a gente consegue visualizar a relação desse prejuízo da tração radial pela degradação das fibras elásticas com a expiração e com os processos obstrutivos que acontecem no indivíduo enfisematoso. Quando a gente pede para o indivíduo inspirar e realizar uma expiração forçada, ele promove a contração da musculatura expiratória, aumenta a pressão alveolar, cria um gradiente favorável à saída do ar durante essa expulsão do ar rápida e forte. Já no indivíduo enfisematoso, que é mostrado à direita do slide, a gente observa que existe também esse mecanismo de mobilização do músculo expiratório, a criação do gradiente, contudo, com o prejuízo dessa tração radial das vias aéreas, gera uma compressão das vias, e isso resulta no fechamento prematuro da via aérea durante a expiração forçada, levando então a uma redução do fluxo expiratório. Isso é visualizado durante o teste de função pulmonar, que, semelhante aos quadros de asma, bronquite, acontece uma redução do volume total que é expirado, uma redução do volume expirado no primeiro e segundo, e também da relação VFUM-CVF. Esse indivíduo, como ele tem uma dificuldade de eliminar o ar durante a expiração, conforme agrava a doença, ele acaba retendo o ar como volume residual. Então, existe um aumento do volume residual, da capacidade residual funcional e, a longo prazo, também da CPT. Essa retenção do ar causa o tórax em barril, que é o aumento do diâmetro antero-posterior, à esquerda da figura representativa. A gente vê que um normal é o diâmetro antero-posterior, ele ser aproximadamente metade do diâmetro transversal, enquanto que no indivíduo enfisematoso ele vai ter um aumento da retenção de ar e um aumento desse diâmetro antero-posterior para o dobro do diâmetro transversal. Frente a esse volume aprisionado de ar aumentado, o paciente enfisematoso ele tem dificuldade de mobilizar o ar, então o fluxo de ar é baixo e assim o barulho audível da entrada e saída do ar, que são os murmúrios vesiculares normais, eles ficam reduzidos, é mais difícil da gente escutar. E pode ter sibilos, já que existe uma obstrução, um fechamento da via, especialmente na expiração. No entanto, se a respiração, se o fluxo de ar é reduzido, também é mais difícil de auscultar esses barulhos que se referem à redução do calibre da via. Existe alteração das pressões dos gases sistemicamente, redução da pressão de oxigênio, aumento da pressão de CO2, conforme agrava o quadro do doente enfisematoso, e isso pode gerar a ativação do sistema nervoso simpático e taquicardia. Bom, algumas regiões elas vão apresentar obstrução, lesão do parênquima pulmonar e, muito frequentemente, no início da doença, a destruição das unidades respiratórias faz com que você tenha um prejuízo de ventilação proporcional a um prejuízo da perfusão na mesma região, porque a destruição acontece de forma nas células epiteliais e também dos capilares
adjacentes a essa região do epitélio que foi destruído. Então, inicialmente, essa redução de ventilação e perfusão de uma mesma área, ela não gera grandes alterações nas pressões parciais dos gases, né? E acaba que, conforme agrava a doença, que mais áreas são destruídas, o aumento da redução da área de superfície de troca gasosa leva a uma redução da difusão e isso vai se refletir na alteração das pressões dos gases, redução da pressão de oxigênio e aumento do CO2. Bom, conforme o agravamento da doença, que as pressões gasosas tendem a se alterar, a redução constante da pressão de oxigênio é percebida pelo rim, que, de forma semelhante ao que acontece na bronquite, passa a secretar mais eritropoetina e estimula a produção de células vermelhas na medula óssea, levando ao quadro de policitemia. E, conforme também tem a gravidade da doença, né, o agravamento da doença, ocorre um aumento da pressão de CO2 e isso pode estar mais relacionado com o acometimento de quadros de acidose respiratória. Bom, em resumo, as doenças obstrutivas, asma, que a gente falou primeiro, que geralmente é mais caracterizado por quadros reversíveis de obstrução, em comparação com essas doenças obstrutivas crônicas, enfisema e bronquite, que a gente vai ter, conforme o agravamento, cada vez mais a obstrução da via de forma fixa. E em todos esses quadros a gente tem um prejuízo da passagem de ar pela via aérea e especialmente isso é visualizado na expiração.